Olá pessoal, tudo tranquilo por aí? Tudo bem? Gente, vamos ver então as partes das mutações, né? O que ocorre, as mutações por perda de sentido, mutação sem sentido ou mutação silenciosa, né? Então acaba englobando esses tipos assim das mutações básicas que auxilia a entender o porquê que algumas mutações têm esses efeitos enormes no meio, né, no indivíduo, e como outras podem não ter efeito nenhum, tá? As mutações por substituição, por exemplo, é uma mutação onde o próprio nome coloca, se faz essa troca de uma base pela outra, tá? Então, por exemplo, quando você pega a troca de uma única base, uma única letra química, né, adenina por guanina, então isso é uma substituição, tá? Isso pode mudar um códon, né, para um que codifica um aminoácido, diferentemente daquela causa que pode ocorrer pela mudança pequena na proteína que vai ser produzida, tá? No caso da anemia falciforme, por exemplo, ela é causada por a substituição no gene da beta-hemoglobina, tá? Isso altera um único aminoácido na proteína onde ela é produzida, causando toda aquela alteração na hemoglobina, né? Então, mudar um códon para um que codifica o mesmo aminoácido e não causa essas mudanças nas proteínas produzidas, essas são chamadas de mutações silenciosas, onde ocorre essa troca do códon, mas não altera a produção proteica, tá? Ocorreu uma mutação, sim, ocorreu, mas essa mutação não vai causar alterações na produção dessa proteína. Então, por isso que é chamado de silenciosa, tá? Ou alternar um códon que é codificador de aminoácido para um códon finalizador, tá? E isso pode ocasionar uma proteína incompleta. E aí você pode ter sérios efeitos no organismo, né? Já que essa proteína provavelmente não irá funcionar de uma forma, não terá nenhum funcionamento ou irá funcionar de uma forma defeituosa. Aí essas trocas que ocorrem, né, acabam levando a esses três tipos de consequência, tá? Isso ocorre porque o código genético é degenerado. Então, quando se altera, quando se tem essa substituição de uma base em um códon, altera sempre a trinca, tá? Mas não necessariamente vai alterar o aminoácido que por ele é codificado. Então, com isso, você tem essa alteração que pode ocorrer dentro dessa trinca, né? Por exemplo, assim, se a gente pega uma sequência adenina, guanina e citosina, a AGC, né, ela codifica a serina, tá? Caso ocorra uma substituição da citosina pela guanina, uma nova sequência vai ser formada, a AGG, tá? Mas ela continua codificando a serina. Então, isso daí é um exemplo dessa mutação silenciosa, né? Então, que não vai ocasionar essa troca, né? Não vai ocasionar problemas na produção da proteína, mas ocorreu uma mutação pela troca de base. Outra consequência que pode ocorrer é essa mutação de sentido errado que pode acontecer. Isso acontece quando a base é substituída e pode causar a substituição de um aminoácido por outro produto gênico, tá? De forma a exemplificar o mesmo códon usado, a adenina, a guanina e a citosina, né, a AGC, essa trinca, agora tem uma guanina substituída por uma adenina. E isso vai resultar numa trinca adenina-adenina-citosina, né, AAC, que passa a codificar um outro aminoácido, a leucina. Essa
consequência dessas trocas dentro dessa substituição de base, que antes assim compunha esse códon normal de aminoácido, né, ele pode formar um códon de parada. Então, sendo assim chamado de uma mutação sem sentido, né? No exemplo ali que da adenina, guanina e citosina, né, que tem essa guanina substituída por uma timina, então uma adenina, uma timina e uma citosina codificam um códon de parada. Isso falando para a proteína, ó, você não vai mais produzir tal proteína, você vai produzir até aqui parar. Isso acaba levando a essas consequências. Isso acaba levando a essas consequências, né? Porque como o código genético é degenerado, a substituição de um códon altera a trinca, mas não necessariamente vai alterar o aminoácido por ele codificado. Por isso que ocorrem essas alterações. E com isso você tem as substituições que podem ocorrer dentro desses aminoácidos, né, que as mutações por substituição, elas podem ser de dois tipos, né? Uma transição, que é essa substituição de uma base por outra da mesma categoria, ou seja, uma purina, dentro das purinas, né, uma adenina ou uma guanina é substituída por outra purina. E dentro das bases pirimídicas, né, a citosina ou a timina, ela é substituída por outra pirimidina. A substituição por transversão de uma base por outra, de uma categoria química diferente, ou seja, uma alteração de uma purina por uma pirimidina ou de uma pirimidina por uma purina, pode ocasionar essa situação da anemia falciforme, né, que ocorre. Essa cadeia beta da hemoglobina que está presente nos portadores, né, dessa doença, ela apresenta assim, na posição 6, uma valina, tá? No lugar de um ácido glutâmico, que seria a interação. Essa mutação resulta nessa troca de um par de adenina e timina no DNA normal por um par de timina-adenina no DNA ciclêmico, né, de quem possui a anemia falciforme. Em função disso, as hemácias nesses portadores dessa mutação vão apresentar a hemoglobina alterada em um único aminoácido, uma valina no lugar do ácido glutâmico. Então, com isso, você tem uma grande consequência na forma, resultando uma deformação da hemoglobina, tá? Que acaba assumindo esse formato de foice, e isso caracteriza a anemia falciforme. Além de elas serem destruídas mais depressa, né, do que as hemácias normais, e isso acaba levando uma anemia grave, essas hemácias falciformes elas grudam umas nas outras, tá? Dentro do interior dos capilares sanguíneos, e isso pode promover essas obstruções dentro das artérias, arteríolas ou veias, tá? Diminuindo ou interrompendo o fluxo de sangue no trajeto, tá? Uma mutação por deleção também pode ocorrer, né? Uma parte, uma trinca, um códon, uma base pode ser deletada ou perdida dentro dessa codificação proteica. Então, acaba ocorrendo uma deleção de base genética, né? Então, como o DNA codificador de proteínas é dividido nesses códons de 3 bases cada, inserções e deleções podem alterar esse gene, né? Então, a ponto assim dessa mensagem perder o sentido. Então, essas alterações são chamadas de deslocamento no quadro de leitura. Por exemplo, assim, se você considerar a frase com dor nos pés, cada letra representa um códon, né?
se a gente deletar a primeira letra e tentarmos analisar a frase da mesma maneira, ela não vai fazer sentido, né? Esse deslocamento que ocorre nesse quadro de leitura acaba ocorrendo esse erro similar num nível molecular, tá? Fazendo com que esses códons acabem sendo analisados de uma forma incorreta. E isso geralmente acaba produzindo proteínas inúteis, né? Despendem tempo produzindo essas proteínas, mas elas vão ser inúteis, elas não vão ser usuais, tá? Elas acabam não sendo utilizadas. Do mesmo modo que a alteração na frase ocorre, entende? Com isso aí, quando você analisa esses casos de defeito a partir da anemia falciforme, você tem uma visualização um pouco melhor, tá, dessa situação, porque isso acaba ocasionando, né? Então, a anemia falciforme, ela foi extensamente estudada e visualizada, e isso demonstrou que esses efeitos dessas mutações, eles podem ser rastreados desde a sua origem, no nível do DNA até o nível do organismo completo. Por isso, assim, se você considerar uma pessoa que carrega apenas uma cópia do gene, ela não tem a 2, mas o gene que ela carrega ainda afeta nas suas células e nas suas proteínas, porque pode ter uma alteração da mesma forma, entende? Tendo essa alteração da mesma forma, ela ainda pode ter problemas nessa produção sanguínea. Por isso que a pessoa portadora tem tantos problemas, tem tanta dificuldade em fazer essas alterações que ocorrem, em fazer essa manutenção da hemoglobina, né? Mesmo que ela tenha o gene, mas ela não seja portadora, certo? Isso ocorre no caso da monossomia do X, né, da síndrome de Turner, tá? Isso ocorre no portador de Down, isso ocorre nessas alterações na sequência do DNA dentro das células germinativas, né? Mas elas são fontes primárias de evolução ainda. Sem essas mutações, você não teria nenhuma evolução direta dessas populações de espécies, tá? Isso não permitiria que elas se adaptassem às mudanças do meio. É claro que quando essas mutações são firmadas e quando elas produzem um fenótipo vantajoso, normalmente elas tendem a ser fixadas nas populações. Isso é o que a gente chama de seleção natural positiva. Da mesma forma, quando essas mutações geram um fenótipo negativo, o que diminui essas chances de sobrevivência da população, ocorre o que é chamado seleção natural negativa ou purificadora, porque a seleção natural ela tende a retirar esses alelos, né, esses genes ruins da população. Retirando isso daí da população, ela tende a deixar o genótipo mais puro possível, com uma eficácia da melhor forma possível, tá? As taxas de mutação elas são extremamente raras ainda, elas ocorrem 1 a 1 milhão, tá? E a maioria das mutações é deletéria, né? Então sendo normalmente eliminada pela seleção natural, tá? E ainda pode ocorrer as mutações neutras que não causam nenhum efeito no indivíduo. Não causando nenhum efeito no indivíduo, então não tem nenhum problema, tá? Ainda a gente precisa frisar os mecanismos de reparo do DNA, né? Que o reparo ele tende a ser importante justamente para manter essa integridade da informação celular ou da informação herdada.
essas taxas de mutação elas aumentam dentro desses mecanismos. Aumentando dentro desses mecanismos, você tem a situação do reparo, tá? Quando as mutações aumentam, tá? Quando um mecanismo de reparo é desativado, você tem esse aparecimento de doenças, tá? Como é o caso do câncer, né? Então, apenas em 1 bilhão de eventos de danos ao DNA, ele não é evitado, porque os mecanismos de reparo do DNA e das proteínas são bem eficientes, tá? Isso sugere que a importância desse estudo a nível molecular, né, a nível celular, ele é alto e proporcional à importância do processo, porque a célula ela desprende de um grande de um grande investimento celular para fazer todo esse processo. O DNA ele possui cópia para reparo imediato, pois como ele é dupla hélice, né, a fita complementar é o próprio molde por reparo. Por isso que vírus de DNA e RNA são mais suscetíveis a mutações, né? Porque eles são uma fita única, eles são uma fita simples. Então eles são mais suscetíveis a essas alterações de mutação. E com isso o sucesso evolutivo ocorre pela quantidade e pela adaptação. Tá? Essas vias de reparo a gente vai ver, ainda elas, né, precisam ser vistas, porque elas ocorrem também de 3 formas diferentes, né? Reparo por remoção de base, reparo direto, reparo por remoção de nucleotídeo. E a gente precisa ver essas alterações que ocorrem, tá? Tranquilo quanto a isso, gente, sossegado. Qualquer dúvida, lembrem, anotem que a gente discute na aula ao vivo, certo? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.